Oi, pessoal. O caminho de descida é o caminho do ser. O caminho de subida é o caminho do não ser. Mas o que significa isso? Quando a gente começa a estudar a questão da consciência, a questão da cosmogênese, antropogênese, a gente percebe que existe uma consciência que ela está dissolvida no todo e que essa consciência aos poucos ela vai se adensando, né? Lentamente, ela vai se transformando em consciência grupo, as questões anímicas, ela vai vivendo todo esse processo até que ela atinja a individualidade. Né? Ou seja, existe a necessidade para que a consciência atinja o máximo da individualidade para que a mônada ela possa viver essa experiência chamada vida, chamada existência. Né? Ou seja, ela tem uma necessidade de ser alguma coisa, ela tem uma necessidade de ser alguém para que ela possa existir. E junto com essa necessidade de ser, acaba aparecendo a necessidade de agregar coisas. Né? O caminho de descida é um caminho de agregar coisas. Vocês imaginam assim que existem essas partículas inicialmente dispersas, né? Como se fosse um gás muito rarefeito, depois alguma coisa vai esfriando esse gás, né? Que é a energia de Ferrat, essas partículas vão se aproximando, até tomar forma, né? Ou seja, né, é um processo acumulativo, o processo de descida. Isso significa, né, a nossa necessidade de acumular conhecimento, de acumular bens, de acumular uma série de coisas. Né? Isso significa a necessidade que o humano tem do apego, né? O apego que acaba nos prendendo nesse plano. Por quê? Né? Porque houve a início uma recusa em querer habitar esse plano, então foi necessário criar atrativos, foi necessário criar mecanismos para que a gente aqui acabasse preso. Né? Então, essa necessidade de acumular, essa necessidade do apego, né? O apego pelas coisas acumuladas acaba sendo uma coisa bastante importante. E o caminho de subida já é um caminho ao contrário, né? Então vocês imaginem assim, vocês imaginem que aquelas partículas, elas vão esfriando, 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 elas vão se ajuntando, né? No momento em que elas se juntam ao máximo, elas começam a se atritar, né? E a partir do momento que elas se atritam, né? É meio que o princípio da bomba atômica, né? Elas são obrigadas a se separar para que elas comecem a se expandir. Né? E quando elas começam a se separar, vem o caminho de volta, né? Para o estado sutil, e é aquilo que a gente chama do não ser. Né? O que é o não ser? Todas aquelas experiências que eu acumulei naquele momento de descida, a partir do momento em que elas atingiram o máximo da densidade, elas precisam ser distribuídas para as outras pessoas, elas precisam ser compartilhadas, sabe? A partir do momento em que elas são distribuídas, que elas são compartilhadas, o indivíduo ele passa para o estado de não ser. Porque isso, ela não vai compartilhar só para quem ela quer, para quem ela gosta. Né? Aquela experiência que ela vive, chamada existência, é uma experiência que diz respeito a toda a humanidade, diz respeito a todas as mônadas, diz respeito ao universo como um todo. Né? Então, primeiramente, a necessidade do eu sou alguma coisa, para que depois eu deixe de ser. E no momento em que eu deixo de ser aquela personalidade inferior, aí eu volto para o meu caminho, e aí só aí realmente é que eu passo a ser o cósmico. Isso é uma coisa bastante interessante para que a gente compreenda. E dentro desse processo todo, né, o plano físico, o plano da mente concreta, ele vai ter um papel bastante importante, né, porque é o cenário, é o palco onde tudo isso acontece. E o nosso cérebro, ele vai acabar tendo um fator determinante em função de tudo isso. E o que acaba acontecendo? O nosso cérebro ele tem algumas particularidades. Uma delas diz respeito ao seguinte: ele não sabe a diferença entre o que ele imagina e o que é realidade. Uma vez que ele imagina alguma coisa, aquilo passa a ser uma realidade. Um outro fator cerebral: o pensador pensa e o provador prova.
Ou seja, ele pensa e ele fica buscando provas para justificar que o seu pensamento está certo. Sabe, a função do nosso cérebro é exatamente essa. Ele vive para se auto-justificar. Então, tudo aquilo que ele pensa, ele vai passar o tempo todo provando que está certo. Né? Uma outra questão que é bastante interessante é que aquilo que ele vê fora, ele precisa ter uma referência interna. Ele não consegue ver nada ou perceber nada do lado de fora sem que haja uma referência interior. É um exemplo que eu gosto de dar, né? A gente vai numa loja, a gente vê uma camisa, fala assim, nossa, que legal essa camisa, gostei, vou comprar, não vi em nenhum lugar, que diferente. E no momento que a gente sai na rua, a gente percebe que todo mundo está usando aquela camisa. Ou seja, né, eu passei a adquirir eu absorvi uma referência de algo que eu não tinha, e a partir do momento em que eu tenho essa referência, eu passo a encontrar ela o tempo todo do lado de fora, sabe? Dentro dessa proporção, né? O pensador pensa, o provador prova, né? Aquilo que eu imagino passa a ser realidade. É bastante interessante tudo isso, né? Ou seja, né, desse modo a gente vai atraindo a nossa realidade. É interessante a gente perceber quando a gente está com um problema, por exemplo, né, o mesmo exemplo da camisa, quando a gente está com um problema, parece que tudo que a gente vê à nossa volta diz respeito àquele problema. A gente vai ouvir uma música, a música vai falar daquela questão. A gente vai ver um vídeo no YouTube ou na TV e vai falar daquela questão. Ou seja, né, o que a gente vai fazer? A gente vai atrair o nosso universo de acordo com o ponto onde está a nossa questão. E a partir desse momento, né, a gente vai sempre provar que a gente está certo, né? E a nossa imaginação, ela vai dizer que aquilo é realidade. Ou seja, aí a gente percebe que as crenças, elas têm uma importância muito grande em relação àquilo que gira à nossa volta. Tá bom, né? O que a gente vai vendo é que isso daí acaba sendo muito mal usado a partir do momento que as pessoas começam a pensar em termos dessas ideias, assim, para se dar bem na vida, para ganhar dinheiro, etc., né? Quando, na verdade, todas as vezes que a gente está preocupado em acumular conhecimento, em acumular informações, em acumular qualquer coisa que enalteça a nossa personalidade, que acabe nos dando alguma vantagem perante os outros, a gente está dentro daquele processo acumulativo do ser, que faz com que a gente fique cada vez mais e mais adensado e cada vez mais e mais enterrado nessa realidade, quando na verdade, né, a busca espiritual verdadeira aponta para o caminho do não ser. É importante que a gente compreenda isso. Vocês percebem que existe uma diferença muito grande, né? E o que vai acontecer, né? Dentro dessas nossas crenças, a gente prova que a gente está sempre certo, né? Tudo isso que a gente está falando, a gente vai construir um túnel de realidade onde cada um de nós estará imerso, né? E esse túnel de realidade vai nos provar que a verdade é aquela, que o universo é aquela, que os valores são aqueles e que nós estamos sempre certos. No túnel de realidade, muitas vezes, né, nós somos a principal criatura, né? Uma, né, porque fomos nós que criamos, né? E outra, né, porque a gente tem essa necessidade em função das nossas questões egóicas, em função das nossas sombras e etc. Né? Ou seja, né, a nossa personalidade ela vai criar uma realidade à nossa volta para que a gente possa viver aquela experiência. Quando a gente vê um mapa astral, principalmente nos nodos lunares, a gente vai perceber como se estrutura essa realidade. A partir do Quiron, né, que é a nossa ferida, a nossa necessidade de pertencimento, a gente vai ver onde que é o ponto que a gente está aprisionado. Tá, e o que é mais interessante, né, que o nó do sul, que é o que representa tudo isso, representa no mapa exatamente aquilo que a gente precisa abrir mão. É aquela coisa que a gente traz mais forte dentro de nós,
é a nossa bagagem, como eu costumo dizer, só que ele te diz o seguinte: a partir do momento em que você insistir nesse caminho, né, toda a felicidade ou tudo aquilo de bom que o mapa promete te é negado. Por quê, né? Porque aquilo que a gente acumulou precisa ser compartilhado. Isso é muito importante que a gente entenda e volta a dizer, ele precisa ser compartilhado de maneira onde eu não julgue, eu não diga quem merece, quem não merece, sabe? Isso deve ser compartilhado como alguma coisa que a gente traz, né? Como o tesouro que cada um tem e acaba dividindo com os outros, que é o verdadeiro sentido da era de Aquários. Quando a gente entra para um grupo espiritual, uma escola, alguma coisa desse tipo, acaba acontecendo mais ou menos tudo isso que a gente está falando. A gente entra em contato com aqueles grupos, a gente acaba vendo uma nova realidade, como a camisa que a gente compra na vitrine, e a partir de um determinado momento, tudo à nossa volta, né? A gente vai começar a ver aquela camisa em todas as partes, e a gente vai acreditar que aquilo é a única realidade, né? E a gente vai acabar ficando preso naquilo. Isso, né? Isso daí é importante que a gente perceba, né? E quanto mais a gente fica julgando a humanidade entre aqueles que participam do que eu valorizo e aqueles que não participam daquilo que eu valorizo, sabe? Mais focado eu estou nessa personalidade, essa personalidade do ser, né? Eu sou, eu tenho pertencimento, eu tenho cargos, eu tenho funções. Sabe? Quanto mais a pessoa ela está focada nisso, mais enterrada ela está nisso. É importante a gente entender isso, né? E agora vocês falam assim, peraí, René, né? Então, tudo aquilo que eu vejo está relacionado com o que eu acredito. Como que eu saio? Como que eu saio dessa questão? Né? Então, nós estamos eternamente presos nisso, estamos eternamente presos nas visões, nas restrições do nosso mapa astral, nas nossas crenças. Como que eu faço para mudar isso? Né? As pessoas elas se questionam muito, né? Porque o que acontece, uma vez a gente tendo esse túnel de realidade, a gente tendo essa visão, a gente acaba sentindo medo de sair desse ponto, né? Porque uma vez que a gente sai desse ponto, a gente deixa de ser alguma coisa, a gente deixa de ser aquilo que a gente acha importante, né? É como se a gente deixasse de existir e nós morremos de medo de deixar de existir. Né? Ele vai acabar provocando esse tipo de coisa. O que é interessante é que no decorrer da vida é importante a questão da gente trocar ideias com outras pessoas, a gente conhecer ideias de outros grupos, a gente entrar em contato com outras realidades. Sabe? Quanto mais diversificados a gente for, quanto mais a gente contribuir com aquilo que a gente sabe para todos, e quanto mais a gente procurar entender aquilo que os outros nos trazem dentro do nosso nível de compreensão, a gente começa a quebrar essa redoma, né? Porque vocês percebem que esse torno de realidade que a gente constrói, né? Que a gente traz, né? Acaba sendo uma espécie de redoma que precisa ser quebrada, porque a partir do momento em que a gente rompe esse casulo, é que a gente tem a capacidade de voar como borboletas, né? E conhecer mais coisas. Mas para isso a gente precisa se permitir. Né? Então, às vezes as pessoas elas chegam e falam assim para mim, René, eu fico esperando acontecer as possibilidades para que as coisas novas aconteçam e elas não acontecem. Mas por que que elas não acontecem? Porque é a gente que precisa dar o primeiro passo. A gente que precisa começar a fazer o diferente. Né? Vocês lembram aquele pensamento óbvio, né? Enquanto eu continuo fazendo as mesmas coisas, nada diferente vai acontecer. Então eu não posso esperar que algo diferente aconteça para que aí então eu tenha certeza daquilo que eu devo fazer. Né? Eu tenho que me aventurar. E a partir do momento, né, que eu me aventuro, eu vou adquirindo consciência, eu vou quebrando
essas amarras, eu vou quebrando essa prisão. Aí aquela história, né? Como aprender a fazer boas escolhas, né? Fazendo más escolhas. É a partir do erro, é a partir da experiência que a gente aprende. Não existe outra maneira da gente aprender. Caso contrário, a gente acaba sendo prisioneiro desses túneis de realidade. E isso é bastante interessante, né? Porque é como se a gente oscilasse dentro de vários túneis, muitas vezes, né? Onde a gente, por exemplo, a gente tem o ambiente de trabalho, a gente cai num túnel de realidade, a gente tem um ambiente familiar, onde existe outro túnel de realidade, a gente tem o nosso grupo espiritual como sendo um outro túnel de realidade, né? A gente acaba, né, tendo todas essas transições, né? E a gente percebe nitidamente que em cada túnel a gente acaba atraindo coisas diferentes. Quando a gente casa, quando a gente tem um relacionamento, o nosso túnel de realidade é necessário que ele se adapte ao túnel de realidade da outra pessoa para que os dois construam um novo túnel de realidade, né? Caso contrário, acaba virando aquelas coisas incompatíveis, onde cada um está preocupado em si. Percebam, né, que o egoísmo, né, a necessidade de retenção, a necessidade do acumular, a necessidade do ser, é que acaba mantendo essa estrutura, que é uma estrutura que, na verdade, ela existe para que a gente tenha uma experiência e, né, a partir do momento em que nós temos essa experiência possa ser compartilhada. E a partir do compartilhamento dessa experiência, de modo onde a gente não está preocupado com a gente mesmo, a gente não está preocupado com nenhum tipo de benefício, com nenhum tipo de vantagem, né? A gente definitivamente a gente começa a trabalhar em prol da humanidade, a gente começa a compartilhar com os outros aquilo que nós trazemos como sendo aquilo que nós temos de melhor valor, né? Já que esses túneis a gente pode falar que eles funcionam também como aquela redoma de vidro que no interior da qual existe uma joia, né, que é o nosso bem mais precioso, né? Porém, essa joia, ela só tem valor a partir do momento que ela é compartilhada com todos. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.